Olá, vamos iniciar mais um treinamento. Hoje nós vamos falar sobre o calibrador de pneus por nitrogênio C300 da Fortatec. O que é um calibrador de pneus por nitrogênio? O calibrador é um equipamento que ele é usado para esvaziar, inflar, calibrar os pneus de veículos com nitrogênio. Tá? Ele vai funcionar como um filtro, né? Já que no ar comprimido, né, esse equipamento ele necessita de um equipamento de ar comprimido instalado nele. O ar comprimido contém nitrogênio e esse equipamento ele funciona como um filtro, né? Ele vai filtrar, ele vai tirar as moléculas ali de oxigênio e só deixar as moléculas de nitrogênio passar. Ele vai ter uma pureza aí de 99% mais ou menos de nitrogênio, né? E o nitrogênio ele é preferido nas calibrações porque ele não contém umidade e ele é menos suscetível às variações de temperatura, né? Isso resulta numa pressão mais estável e consistente. Quais são as vantagens de calibrar os pneus com nitrogênio, né? Os pneus com nitrogênio, eles não necessitam de constantes calibrações e eles correm menos riscos de ficarem com a pressão inadequada. Essa pressão inadequada, ela provoca desgaste irregular. Esse desgaste irregular ele é resultante da deformação do pneu, né? Quando o pneu está com a pressão abaixo do recomendado, a área de contato com o solo aumenta e isso causa um desgaste nas bordas. Se a pressão estiver acima do recomendado, o desgaste já vai ser mais no centro da banda de rodagem. Ambas as situações elas podem reduzir a durabilidade do pneu e comprometer a segurança do veículo. Bom, agora vamos falar diretamente do equipamento C300, né? Quais são as características, recursos desse equipamento. Então vamos lá. Bom, aqui a primeira coisa, né? A gente vai falar as diferenças de calibrar o pneu com ar comprimido e com nitrogênio, né? Então, assim, o ar comprimido ele é composto aproximadamente por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, né, que inclui aí o vapor d'água. A presença de vapor d'água e oxigênio ela pode contribuir para a corrosão de rodas, válvulas e o sensor TPMS. Tá? Então, essa corrosão, claro que vai danificar o sensor, as válvulas e as rodas, ok? Então, esse é um ponto negativo aí de você calibrar com ar comprimido, né? Em relação à composição do ar comprimido e pureza. Já o nitrogênio, né, que é utilizado aí para calibração de pneus, ele é de alta pureza, né, com mais de 95% de nitrogênio. Então, como o nitrogênio ele é seco e inerte, ele não vai promover corrosão. Tá? Então, nessa parte de composição e pureza, o nitrogênio é muito melhor, muito melhor a utilização do nitrogênio para calibrar, porque você não vai ter o problema da corrosão de válvula, roda e sensor de TPMS. O próximo item aqui que a gente vai comparar o ar comprimido com o nitrogênio é em relação à estabilidade da pressão, né? Então, ó, no ar comprimido, a variação de temperatura ela pode causar flutuações da pressão dos pneus, pois o vapor de água e o oxigênio são mais suscetíveis a expandir-se e contrair-se com as mudanças de temperatura. Então, pode haver uma variação significativa na pressão dos pneus com as mudanças de temperatura ambiente. Ou seja, né, o pneu pode murchar. Né? Essa variação de temperatura e pressão, né, vai fazer com que o pneu não tenha aí uma estabilidade. Né? Já o nitrogênio, né, ele tem uma menor taxa de expansão térmica em comparação ao ar comprimido, que resulta em uma pressão mais estável, mesmo com mudanças de temperaturas. Então, pneus inflados com nitrogênio tendem a manter a pressão mais consistentemente em diferentes condições climáticas, né? O terceiro item aí é a perda da pressão direta, né? Pneus inflados com ar comprimido tendem a perder a pressão mais rapidamente,
devido à permeação do oxigênio através do material do pneu. Isso requer verificações e recalibrações mais frequentes. Já o nitrogênio, ele tem moléculas maiores que o oxigênio, né? E isso resulta numa taxa de permeação mais lenta, né? Isso significa que os pneus perdem a pressão mais lentamente ao longo do tempo, tendo a necessidade de recalibrações menos frequentes, né? Então essa é uma vantagem muito grande, porque dificilmente você fica com o pneu murcho, né, com o pneu descalibrado, quando você utiliza o nitrogênio em vez do ar comprimido. A próxima comparação aqui é em relação à segurança, né? Então, o ar comprimido, a presença de oxigênio e vapor de água, pode contribuir para a oxidação e a corrosão, como nós já dissemos. Isso pode comprometer a integridade do pneu e da roda. Além disso, se houver uma grande variação de pressão, devido à temperatura e vapor d'água, o pneu pode até estourar, né? Então, em relação à segurança, o ar comprimido não é tão seguro. Já o nitrogênio, ele reduz o risco de oxidação e corrosão interna. A pressão mais estável melhora a segurança e o desempenho do pneu, tá? Bom, o quinto item aqui que nós vamos comparar é em relação ao custo e manutenção. O ar comprimido, ele é mais acessível e econômico, porém, ele exige verificações e recalibrações mais frequentes e pode causar corrosão interna, deformações e desgaste irregular ao longo do tempo. Já o nitrogênio possui um custo adicional que retorna a curto prazo, devido à economia de combustível. Além disso, ele proporciona uma maior estabilidade de pressão e reduz a corrosão interna. Bom, como funciona o calibrador de nitrogênio, tá? O calibrador de nitrogênio C300, ele recebe o ar comprimido de um compressor que estará conectado a ele. Ele vai separar as moléculas de oxigênio, armazenar o nitrogênio, que é então utilizado para calibrar os pneus. O calibrador C300, ele esvazia 2 pneus do veículo por vez, retirando o ar e a umidade. O calibrador C300 infla com o nitrogênio 2 pneus por vez, com a pressão programada. E o calibrador C300 possui 2 manômetros de pressão, né? O manômetro vermelho vai marcar a pressão de linha de ar comprimido de entrada e o manômetro azul vai marcar a pressão do nitrogênio que sai da máquina para inflar os pneus. Bom, agora começar. Que paulada, né? Pois é, meu amigo, não tem saída. O negócio é tentar economizar combustível. E você sabe, a calibragem dos pneus é fundamental para isso. Se usar nitrogênio em vez de ar comprimido, esse pit stop pode ser feito a cada 3 meses. O nitrogênio ele é um gás inerte, não inflamável, com pouquíssima umidade. Então, não tendo umidade dentro do pneu, não tem oscilação de pressão. Então, o pneu esquentou, ele vai expandir por causa do vapor de água que vai estar lá dentro no ar comprimido. No nitrogênio, isso não ocorre. E também nem com uma temperatura mais baixa ele irá cair a pressão. Aconteceu em algum momento de você estar num outro lugar, ter que calibrar pneu e você, como tem nitrogênio, ter sido obrigado a colocar o ar comprimido em função disso? Nunca precisei. Uma vez que começou a usar nitrogênio, nunca precisei. Só fazer a manutenção devida que eu volto aqui. Uma vantagem é essa estabilidade, que ajuda a aumentar a vida útil do pneu e até na economia de combustível. Esses novos equipamentos fazem um serviço rápido. Essa máquina, ela funciona como um filtro. A função dela é retirar os outros gases e deixar passar apenas na calibragem do pneu o nitrogênio puro. E aqui a gente consegue saber um nível de pureza de 99,4% de pureza. Vocês vão acompanhar, primeiro ela vai murchar todo o pneu e depois vai recarregar completamente com nitrogênio. 10 minutinhos. E a conta varia entre 10 e 15 reais por pneu. E você acha que o brasileiro está com esse nível de maturidade, de achar que é caro, é barato, não, vai ar comprimido mesmo? O que você acha? Eu acho que tem que pensar também no comodidade e no tempo. Então, para
a cada 15 dias no lugar, ter que levar um tempo para lá, ou você ter uma comodidade, tranquilidade de ficar 3 meses com um pneu 100% calibrado, não precisa ficar com essa preocupação. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo aqui que nós desenvolvemos para esse treinamento. Eu agradeço pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Um abraço.